Então, muito boa noite a todos. Estamos a começar, já não é sem tempo. E hoje nós vamos refletir no capítulo 4 do livro do Gênesis. Um texto que nos vai projetar numa dimensão importante que estamos a viver. A dimensão da fraternidade. A dimensão da fraternidade, uma vez que na última vez desenvolvemos um bocadinho a dimensão da paternidade, não é? Paternidade, maternidade divina, a partir do texto de Oseias. Hoje vamos ficar com um texto muito antigo do livro do Gênesis, que nos vai ajudar a refletir um bocadinho nesta difícil construção da fraternidade. Isto de ser irmão, tornar-se irmão, não é um projeto fácil, e vamos ver como é que a Sagrada Escritura o toma. Então convido-vos a ler, eu vou também projetar na tela o texto. Adão conheceu Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim e disse: gerei um homem com o auxílio do Senhor. Depois deu também à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor e Caim lavrador. Ao fim de algum tempo, Caim apresentou ao Senhor uma oferta de frutos da terra. Por seu lado, Abel ofereceu primogênitos do seu rebanho e as suas gorduras. O Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oferta, mas não olhou com agrado para Caim nem para a sua oferta. Caim ficou muito irritado e andava de rosto abatido. O Senhor disse a Caim: por que estás zangado e de rosto abatido? Se procederes bem, certamente voltarás a erguer o rosto. Se procederes mal, o pecado deitar-se-á à tua porta e andará a espreitar-te. Cuidado, pois ele tem muita inclinação para ti, mas deves dominá-lo. Entretanto, Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Porém, logo que chegaram ao campo, Caim lançou-se sobre o irmão e matou-o. O Senhor disse a Caim: onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei dele. Sou porventura guarda do meu irmão? O Senhor replicou: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. De futuro serás amaldiçoado pela terra que por causa de ti abriu a boca para beber o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, não voltará a dar-te os seus frutos. Serás vagabundo e fugitivo sobre a terra. Caim disse ao Senhor: a minha culpa é excessivamente grande para ser suportada. Expulsas-me hoje desta terra, obrigado a ocultar-me longe da tua face. Terei de andar fugitivo e vagabundo pela terra, e o primeiro a encontrar-me, matar-me-á. O Senhor respondeu: não, se alguém matar Caim, será castigado 7 vezes mais.
E o Senhor marcou com um sinal, a fim de nunca ser morto por quem o viesse a encontrar. Caim afastou-se da presença do Senhor e foi residir na região de Nod, ao oriente do Éden. Eu convido a voltarmos a ler o texto quase como quem fixa o texto. Ele tem uma construção narrativa quase óbvia. Não é um texto difícil de apanhar, porque tem muito movimento, tem muito diálogo e nós rapidamente apanhamos o fio à meada da história. Muito bem, estamos diante de um texto do livro do Gênesis, e se nós repararmos, esfolhearmos assim a nossa Bíblia, damos-nos conta de estar muito no princípio, não é? Temos no primeiro e no segundo capítulo, temos a criação do homem e da mulher em duas versões diferentes. No capítulo 3, temos o drama do pecado original, que ouvíamos ainda no dia da Imaculada Conceição. E logo a seguir temos Caim e Abel. Depois, se formos assim, dar uns passos à frente, temos o dilúvio e a arca. Depois temos a Torre de Babel. E a partir do capítulo 12 começa a história dos patriarcas. Esta contextualização é muito importante, porque os primeiros 11 capítulos da Bíblia não são história no sentido moderno da palavra, não é? Não são uma história, não são a história, uma história concreta. São histórias, digamos assim, para lá da história. São histórias que se multiplicam, replicam na história e que remontam às origens. Nós temos os 11 primeiros capítulos da Bíblia
que estão escritos num género literário que nós diríamos mitológico. Ai, mitológico falso, mentira, ai, não, o que o Padre Gonçalo está a dizer. Não. Mitológico não quer dizer que é falso. Se eu contar uma lenda, todas as pessoas sabem que de uma lenda eu não estou à espera de uma verdade histórica. Estou à espera de uma mensagem. Certo? Se eu estou a ler um texto deste género, eu não estou à espera de uma explicação científica ou de um relato histórico. Estou à espera de uma história que me ajude a compreender todas as outras histórias. E o mito, de alguma maneira, é isso. É uma construção narrativa que nos reporta às origens e tenta ser uma chave de leitura para tudo o resto. As pessoas perguntam: porquê é que o homem e a mulher são diferentes? E lemos a criação do homem e da mulher. Porquê é que o homem e a mulher têm atração? E se unem e têm filhos? Lemos o capítulo 1, o capítulo 2. Mas porquê é que o homem e a mulher têm dificuldade em conviver? Porquê é que se acusam mutuamente? Porquê é que não se dão? Temos o capítulo 3. Mas porquê é que o homem e a mulher, o ser humano, tem esta tentação de se descartar de Deus e de construir a sua vida sem Deus? Lemos o pecado original no capítulo 3. Porquê é que os irmãos não se dão bem? Porquê é que não vivemos todos como irmãos? Lemos o capítulo 4. Porquê é que os povos não se entendem e se confundem? E lemos a Torre de Babel. Porquê que as criaturas não vivem em paz umas com as outras? E lemos o dilúvio e Noé. E nenhuma destas histórias é uma história real, no sentido de dizer, houve um Caim que matou Abel. Não. A história é uma história, diríamos, modelo, uma espécie de proto-história, de uma história original, que depois me ajuda a compreender todas as histórias de desavença entre irmãos. É uma etiologia. É como se aquela história procurasse dizer-nos onde está a causa. Porquê que é assim? Ora, o livro do Gênesis, só a partir do capítulo 12, é que tenta ser uma história, começa com Abraão, Esaú, Jacó, José, os filhos de José, e vai por aí adiante. Mas os 11 primeiros capítulos estão noutro registro. Estão neste registro literário que não são o relato da criação. Alguém esteve presente à criação para poder fazer um relato? Não. É evidente, não é? Não estava ninguém lá. Fosse ela de milhões de anos, ou fosse ela há 10 mil anos, ou fosse ela há 500 mil anos, não estava lá ninguém a tomar notas, nem a fotografar para registar. Então, o texto da criação não é um relato histórico da criação. É uma interpretação da criação. Só para estou assim a tentar dar um pequenino exemplo, alguns pequenos exemplos. Se nós olharmos para este texto, por exemplo, vemos uma incongruência histórica quando, por exemplo, Caim diz, eu agora que fiz isto, que estou marcado, eu agora vou andar por aí e alguém me vai matar. Ora bem, mas se fôssemos à lógica da narrativa, Caim não tinha concorrência, não é? Adão e Eva tiveram Abel e Caim. Portanto, estás a ver, nós não podemos olhar para este texto, até dentro do próprio texto nós temos elementos que nos permitem perceber como é que se deve ler este texto. Então, de alguma maneira, todos estes textos querem remontar-nos às origens e procurar uma interpretação à luz da fé que procura dar resposta a muitas perguntas. Porquê é que existe o mundo e não o nada?
que lugar é que tem a pessoa humana no meio desta história toda? O que é que Deus quer de nós? Porque é que é importante a união dos esposos? Porque é que há família? Porque é que a família se desentende? Tudo isso. Porque é que os povos falam diversas línguas? Porque é que eles não se encontram? Todas estas questões vão ser como que colocadas numa dimensão atemporal, isto é, fora do tempo, mas servem em cada fratricídio. Sim. Depois não precisa assim, não vais lá endireitá-la, que eu não consigo. Está bem. Portanto, em cada fratricídio, nós vemos a história de Caim e Abel. Em cada desentendimento do casal humano, nós vemos a história de Adão e Eva. Em cada guerra entre povos, nós vemos Babel. Em cada destruição ecológica, nós vemos o dilúvio. Portanto, quando dizemos isto, a nossa tentação, quando não percebemos nada de Bíblia e quando discutimos com um ignorante, ele quer logo saber, mas isto é verdade, foi assim ou não foi assim? Ele diz isto porque é um ignorante. Só faz essa pergunta porque é ignorante. Porque se eu contar uma fábula sobre uma raposa e um corvo e puser a raposa a falar e o corvo a falar, não há nenhum ignorante que me pergunte se as raposas falam. Toda a gente sabe que não falam. Mas também toda a gente sabe que aquilo é uma fábula. E como sabe que é uma fábula, não vai perguntar se a raposa fala. Se perguntar, é um tipo pouco inteligente. Então, quando nós olhamos para estes textos, estes primeiros 11 capítulos da Bíblia, nós estamos aqui perante um tipo de narrativa que procura ser uma mensagem de fé e que de alguma maneira muitas vezes também já vamos ver isso à medida que depois virmos o texto, também revela culturas diferentes. Por exemplo, quando nós vemos aqui o Abel lavrador, pastor, melhor, e o Caim lavrador, o que é que estamos a falar? Quem sabe história do Paleolítico, do Neolítico, quais eram as duas grandes atividades humanas? Não era? O pastoreio e a agricultura. Os agricultores mais sedentários, não é? Os pastores mais nómadas. E, de alguma maneira, aqui está representada já uma divisão da humanidade, digamos, com culturas muito diferentes, associadas, nós vemos na celebração da Páscoa, não é? Enquanto que havia uns que ofereciam os pães ázimos, etc., outros ofereciam os cordeiros, não é? Os pastores ofereciam cordeiros, os lavradores ofereciam os pães ázimos. Eram culturas diferentes. Portanto, aqui Caim e Abel também representam, de alguma maneira, culturas, tribos, povos, esta tipologia, um era isto, outro era aquilo, já é como que dar uma dimensão simbólica, universal a estas figuras. E, portanto, nós temos de ler este texto e reparemos, nós, antes do capítulo 4, temos o capítulo 3. E o que é que aparece no capítulo 3? O drama do pecado original. E qual é a consequência do pecado? O homem que se afasta de Deus, que vai para que é expulso do paraíso, qual é a primeira consequência? Qual é a primeira relação que é minada imediatamente? Digam lá, agora podem falar. É a relação quê? Entre o homem e a mulher. Entre o homem e a mulher. E a seguir... Ele acusa logo a mulher. Ele acusa logo a mulher. Começa ali o jogo de acusações, o jogo de passa-culpas. Portanto, estás a ver que é um capítulo que se aplica e replica em todas as histórias. Porquê é que o homem e a mulher não assumem a sua responsabilidade e a sua culpa? E a nossa tentação é esta. E vem a história de Adão e Eva. Não é?
Porquê que os irmãos às vezes se matam por causa de heranças, de propriedades? Porquê que criam conflitos quando afinal foram chamados a ser irmãos? E vem a história de Caim e de Abel. Portanto, e depois porquê que os povos se desentendem? E vem a construção de Babel. Portanto, nós o que encontramos, eu peço desculpa de estar a perder um bocadinho de tempo nisto, mas é também para vos dar um bocadinho de cultura bíblica. Porque estamos aqui, agora, vocês não podem aplicar o que eu estou a dizer agora dos 11 primeiros capítulos, não podem aplicar ao livro de Samuel ou ao livro dos Reis. Estamos noutro tipo de, e mesmo dentro do livro do Gênesis. O livro do Gênesis, a partir do capítulo 12, procura elaborar uma história da salvação, digamos, não é história no sentido moderno da palavra, mas já tem algum respeito pelos nomes das terras, pelos nomes das pessoas, já situam no espaço, no tempo. Aqui não. Nós aqui estamos a um nível meta-histórico, meta-espacial. Não estamos alocados nem situados num tempo e num espaço precisos. Estamos nas origens, estamos nos princípios. Estamos na matriz da nossa vivência como seres humanos. E é neste espírito que temos de entender este texto. Então, este é o contexto. A melhor maneira de nós, deixa-me cá ver, não é isto. Às vezes a gente... Então, vamos seguir aqui o texto e vamos começar a fazer perguntas ao texto. Portanto, já tínhamos esta primeira pergunta: que tipo de texto é este? É um típico relato das origens? Ter em conta o seu estilo narrativo, já foi isso que tentei explicar. Qual é o seu contexto literário? Segue-se ao drama do pecado original. Depois da revolta contra Deus, vem a revolta contra os irmãos. E agora reparem num pormenor importante. Como são gerados Caim e Abel? Vocês repararam logo no texto a diferença, esta rivalidade, onde é que começa? A própria rivalidade entre os irmãos, onde é que começa? Repararam, por exemplo, como é que se fala da concepção de um e de outro? É que o primeiro, ela diz que foi com o auxílio do Senhor. E de Abel diz apenas que deu à luz. Muito bem. Isto parece uma coisa de sumenos, mas não é. De alguma maneira, já há aqui uma discriminação. Reparem que Eva deu à luz Caim. Caim era o mais forte. A palavra Caim, vamos ver que significa ferreiro, lança, está ligada já à indústria, à idade do ferro, digamos assim, aos instrumentos de luta, de batalha. O próprio nome, e daí é também o nome que dá origem às tribos cainitas, ou canitas. Eva diz, concebeu e deu à luz Caim e disse, gerei e adquiri um homem com o auxílio do Senhor. Reparem, quase que põe Adão de lado. Dá a impressão que Adão nem é pai. Dá a impressão que ela quase o concebeu pelo Espírito Santo, quase com um parto virginal. Ao dizer isto, ela está a fazer do filho o quê? Uma espécie de Deus. De Deus, de semideus. Isto faz-nos já pensar que muitas vezes as lutas entre os irmãos têm origem aonde? Pensemos. Nas distinções que os pais fazem entre eles? No início. Ora, exatamente. Desde o nascimento. Ora, exatamente. Muitas vezes, na origem, está logo uma forma e um tratamento desigual. Não é? Diz aqui, então,
que depois deu também à luz Abel, irmão de Caim. Reparem a singeleza do texto, não? Eu gerei com o auxílio do Senhor, é quase é o primeiro, é o querido, é o primogênito, mas o segundo, e a seguir deu também à luz, como quem diz. Pronto, este também veio, olha, tem que se... É logo mais frágil, é logo o patinho feio, digamos assim. Não é? Isto é muito interessante ver logo. E depois aparece aqui, portanto, esta diferença. Caim significa lança, há várias interpretações, e Abel significa um sopro, uma coisa que, talvez um sopro, uma coisa com um sopro cai, não é? A vida do homem é como um sopro, é frágil, não é? Os salmos dizem, a nossa vida é como um sopro. Não é? E lembra-se que Deus, no princípio da criação, soprou, não é? Sobre a fragilidade humana. E, portanto, aqui Abel já aparece até os próprios nomes. Quem é aqui que tem um nome mais forte? Quem é? O primeiro. É Caim. Quem é que já no próprio nome designa uma criatura mais frágil? O outro, não é? O Abel. Portanto, aqui aparece já o mais forte e o mais fraco. Quem é que dá um irmão a Caim? Quem é que faz Caim ser irmão? É Abel. Pois é. Mas isso também não foi assim fácil, não é? Porque enquanto não aparece o irmão, Caim é o príncipe, não é? É o reizinho, é o senhor. E agora vem o irmão. Portanto, com quem instaura aqui a fraternidade, quem faz aparecer aqui a fraternidade é Abel. Abel é o princípio da fraternidade. É Abel, digamos assim, o irmão de Caim. Sem Abel, Caim não tinha irmão. Sem Abel não há fraternidade. E depois o texto diz assim de uma maneira muito sumária, muito seca, não é? Nós vimos Abel foi pastor e Caim foi labrador. Isto, como vos disse, pode parecer uma designação muito sumária, não é a mesma coisa que vocês dizerem um é médico e outro é enfermeiro. Não é a mesma coisa que vocês dizerem um é trolha e outro é carpinteiro. Aqui as profissões já significam uma cultura, como eu vos disse, não é? E não é por acaso que eles próprios oferecem sacrifícios diferentes a Deus, não é? São culturas, ambientes. E aqui mostra que não são apenas dois irmãos biológicos, são também duas raças, duas culturas, dois povos que na história de Israel vão ter muita importância. Vocês vão ver muitas vezes na história de Israel como os pastores vão ser vistos muitas vezes negativamente. Porquê? Porque andavam de terra em terra, porque eram fugitivos, eram vadios. E depois importavam digamos, as maleitas dos povos estrangeiros, os cultos pagãos, etc. Portanto, aqui quando o autor diz Abel foi pastor e Caim labrador, é como se dissesse, são dois irmãos de dois mundos completamente opostos. Que deviam conviver, que deveriam aprender a conviver nesta diferença, nestes dois mundos. Então o texto, muito rapidamente, diz que Caim apresentou ao Senhor uma oferta de frutos da terra
é normal, era lavrador, e Abel ofereceu primogénitos do seu rebanho e as suas gorduras. Também é normal. Cada um oferece daquilo que tem. E, sem qualquer explicação, diz que o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oferta, mas não olhou com agrado para Caim, nem para a sua oferta. Ao não explicar, o texto não diz porquê que isto acontece. Mas nós, quando lemos um texto, já vos ensinei, não é? Já vos ensinei que nós, quando lemos um texto, às vezes faz-nos bem tentar nos lembrar de algum sítio onde esta palavra aparece ou esta expressão aparece, que às vezes uma ilumina a outra. Lembras, por exemplo, quando Jesus diz: e tu, quando fores apresentar a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta, vai reconciliar-te com o teu irmão. Nós podemos, de alguma maneira, induzir do texto, mas não deduzir propriamente, que Deus não aceitou porque havia qualquer mal-estar interior naquele tipo, que aliás vem a seguir. Portanto, o texto não se fixa na razão pela qual Deus olhou para um com agrado e não olhou para outro, para a oferta. Não, o texto, digamos, o motivo do texto não é esse. Vocês sabem, um autor português que cismou muito com isso e até escreveu um livro. Saramago. Saramago. Escreveu o livro Caim e cismava com este texto, dizendo que Deus era o culpado, digamos, deste fratricídio. Porque estava a fazer, impressionantemente, uma leitura literal. Ora bem, o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oferta. Olhou para o mais frágil. Já começa aqui, é curioso, já começa aqui esta ideia do Deus que tem um fraquinho pelo pobre, pelo humilde, pelo simples, pelo manso. Caim é o guerreiro, é a lança, é o lançador, é o homem da flecha, não é? É o homem da guerra, do combate, da luta. Tudo isto já está aqui. E diz que Caim ficou muito irritado, não é? A letra, se formos a palavra que lá está, é mais do que isso, ficou incendiado. Sabem o que é uma pessoa incendiada, não é? Às vezes nós também dizemos assim, alguém o incendiou. Alguém, nós dizemos o contrário, é preciso deitar água na fervura, não é? Quando um tipo está incendiado, não é? Irado. Ele está incendiado. Não é? E o rancor, o fogo do rancor apodera-se dele, põe-no fora de si. E isto é tão verdade, que o seu rosto fica transformado. Diz o texto que o próprio rosto mostra isso. Isto também é óbvio, não é? Nós, a primeira expressão que temos da ira é o nosso olhar, o nosso rosto, não é? E o que é que faz Deus? É muito curioso isto. Desde o princípio, a ver de um texto que nos remonta às origens, mas que já tem uma teologia tão rica aqui. Deus o que é que faz a quem? Deus questiona-lhe, pergunta-lhe, porque é que estás zangado e o teu rosto abatido? Ele pergunta-lhe isso mesmo. Porque está zangado de rosto abatido. E ainda lhe dá uma hipótese. Põe-no a pensar. Se procederes bem, certamente voltarás a erguer o rosto. Isto é, voltarás a recuperar o bom aspecto, a boa cara, ficarás radiante. Se procederes mal,
o pecado deitar-se-á à tua porta e andará a espreitar-te. Há uma expressão do livro, de um livro, julgo que é do Ben Será, que fala do leão que senta à tua porta. O pecado deitar-se-á à tua porta. É tão bonita esta expressão. Isto é, se nós damos aso, espaço ao rancor, à ira, isto tomará conta de nós. Aqui já está a raiz do fratricídio. Não é? A raiz da desavença. É o pecado, que estava lá no capítulo 3. O pecado deitar-se-á à tua porta e andará a espreitar-te, a rondar-te. São Pedro tem uma expressão que diz: o vosso inimigo, o demónio, anda à vossa volta como o leão que ruge. Não é? Cuidado, pois ele tem muita inclinação para ti, mas deves dominá-lo. Não é? Vocês conhecem aquela história a seguir às Torres Gêmeas, portanto, o bombardeamento das Torres Gêmeas, um neto perguntou ao avô: e agora, como é que nos vamos, como é que vai ser entre nós e os nossos inimigos? E o avô disse: dentro de ti há um lobo e há um cordeiro. Se tu alimentares o lobo vai ganhar. Se tu alimentares o cordeiro vai sair vencedor. Tudo depende daquele que tu alimentas dentro de ti. Está aqui. Cuidado, pois ele tem muita inclinação para ti. Já aparece aqui o pecado original, não é? A inclinação para o mal, mas deves dominá-lo. Portanto, aqui vemos já uma advertência paternal de um Deus que vem ao encontro, como veio ao encontro de Adão e de Eva. Que fizestes? O que se passa? E aqui o pecado compara-se de facto a uma fera que se deita à porta. Parece quase como algo exterior, alguém que nos quer domar, nos quer dominar, nos quer possuir. Entretanto, reparem que, se vocês repararem, o texto é muito mais longo a explicar os contornos, digamos assim, do assassinato, do fratricídio, do que a descrevê-lo. Reparem a rapidez com que o texto descreve o assassinato. Entretanto, Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Porém, logo chegaram ao campo, Caim lançou-se sobre o irmão e matou-o. Vedes aqui a rapidez com que parece quase uma execução sumária, não é? Assim, uma coisa sem... Tudo é descrito com muita brevidade, sem rodeios. Alguns textos do hebraico não têm aqui a frase vamos ao campo. Há textos no hebraico que omitem esta expressão vamos ao campo. Lembra-se, por exemplo, da história de José e dos irmãos de José, filhos de Jacó. O José que é vendido para o Egito também esteve pronto a ser morto. E depois há alguém que lhe diz, não o matemos, olha, venha aí uma caravana e a gente despacha. Mas aqui é a consumação do fratricídio. E então, tal como acontece depois do pecado original, não é? Depois do pecado original, Deus já não pergunta... Lembra-se o que é que Deus perguntou a Adão depois do pecado original?
Lembram-se da pergunta? Em Gênesis 3:9. Alguém sabe qual foi a pergunta de Deus a Adão? Em Gênesis 3:9. É uma pergunta que nós estamos sempre a fazer quando ligamos a alguém. Onde estás? É, Onde estás? onde estás? Onde estás? Mas aqui Deus não pergunta a Caim onde estás. Não pergunta a Caim, sim, não pergunta a Caim onde estás. O que é que pergunta? Onde Onde está o está teu irmão? Abel, teu irmão? Onde está o teu irmão? Aqui a pergunta, a responsabilidade diante de Deus é já uma responsabilidade diante do irmão, diante do outro. A pergunta de Deus é já uma pergunta social. E que respondeu Caim? Que respondeu Sou Caim? porventura guarda do meu irmão? Não sei dele. Não sei. Como diz o povo e como nós dizemos muitas vezes, não sei, nem quero Saber. saber. Quero saber. Não me diz respeito. Não é comigo. Não tenho nada a ver. Não é problema meu. Não sei dele. Sou porventura guarda do meu irmão? É curioso, porque esta palavra guarda do meu irmão, a primeira vocação do ser humano, quando Deus lhe confia a criação, qual é? Usem o mesmo verbo, não tenham medo. É? Guardar. Guardar. Guardar no sentido de cuidar. De cuidar. Do cuidado. É como hoje entregar uma criança à guarda de, aos cuidados de. São José, o guardador, o guarda do Redentor. Guarda nessa palavra, não no sentido policial, não é? Mas serei eu guarda, guardador, cuidador do meu irmão? Então, vem a mesma pergunta que Deus fez, não a Adão, mas fez a quem? Esta que fizeste. Quem é que Deus fez esta pergunta no princípio? Foi a Eva. Foi a Eva. Vocês, o que é que eu estou a tentar mostrar? De uma maneira muito simples, estamos a tentar mostrar a relação entre estes episódios todos, não é? Para mostrar que isto é consequência do pecado, da tal inclinação que está ao nosso lado e está dentro de nós. O Senhor replicou: que fizeste? A mesma pergunta de Gênesis 3:13. E agora vêm as consequências. Se vocês forem a Gênesis 3:17, a consequência foi esta: porque atendeste à voz da tua mulher e comeste o fruto da árvore, a respeito da qual eu te havia ordenado, não comas dela, maldita seja a terra por tua causa, e dela só arrancarás alimento à custa de penoso trabalho todos os dias da tua vida. Aqui o que é que acontece? Aqui a terra nem sequer produz os seus frutos. Os frutos. Portanto, as consequências são ainda mais desastrosas. O que também, não esqueçam, já mostra aqui a dimensão ecológica do pecado. O pecado põe o homem em desordem com Deus, em desordem com o seu mais próximo, esposo, esposa, em desordem com o seu irmão, irmã, E em desordem consigo próprio. Consigo próprio e com a criação. A própria criação torna-se estéril. E hoje estamos a ver a própria criação a dar sinais, não é? E pela desordem introduzida pelo ser humano. Então, de futuro serás amaldiçoado que por causa de ti, pela terra, que por causa de ti abriu a boca para beber o sangue do teu irmão, não é? Provavelmente
significa que ele fez um buraco, não é? E enterrou o irmão, escondeu o irmão, como se a terra o tivesse de beber o seu sangue. O sangue era qualquer coisa sagrado para os judeus. Quando a cultivares, não voltará a dar-te os seus frutos. Serás vagabundo e fugitivo sobre a terra. É um pouco como o filho pródigo, não é? Da parábola do filho pródigo, que vai para um país distante, que vai para longe, que vai vagabundear. Será um vagabundo. Caim disse ao Senhor: a minha culpa é excessivamente grande para ser suportada. Expulsas-me hoje desta terra, obrigado a ocultar-me longe da tua face. Terei de andar fugitivo e vagabundo pela terra, e o primeiro a encontrar-me, matar-me-á. Reparem como, não é, a própria pessoa que comete o homicídio depois nunca mais está em paz, sente-se, é constantemente perseguida pelo próprio homicídio. Não é? Mostra isso. E, Podemos dizer pela consciência? sim, no fundo é isso. E este andar fugitivo, errante, perdido, desorientado, desnorteado. Não é? Mas é curioso, apesar de Caim se sentir amaldiçoado e, portanto, sem futuro, perdido, sem terra, sem nome, com medo, o Senhor respondeu: não. Se alguém matar Caim, será castigado 7 vezes mais. Era a lei, digamos, da vingança, a lei de Lameque. E então, aqui Deus não desiste do seu filho, mesmo sendo ele um homicida. E diz: o Senhor marcou-o com um sinal, a fim de nunca ser morto por quem o viesse a encontrar. Lembrem-se, por exemplo, na passagem dos Hebreus, do anjo exterminador no Egito, não é? Em que os que foram sinalizados pelo sangue foram poupados, não é? E os outros foram mortos, não é? Aqui a ideia de que Deus deixa um sinal da sua presença, um sinal de proteção, uma tatuagem, que aliás também era muito comum em muitas tribos, mas uma tatuagem que servia quase como que um sinal de preservação. Portanto, vedes aqui uma mensagem de esperança, de perdão, de misericórdia. Deus não paga com a mesma moeda. Vai preservar da morte o homicida. Aqui é um Deus contra a pena de morte. Curiosamente, num texto tão antigo. Caim afastou-se da presença do Senhor e foi residir na região de Nod. Nod significa já, segundo dizem alguns textos, significava já uma zona distante, dispersa, desértica, ao oriente do Éden. Para usarmos uma linguagem que nós muitas vezes usamos, a leste do paraíso. Curiosamente, não sei se lembram, também isso aconteceu a Adão e Eva. Depois de ter expulsado o homem, colocou ao oriente do jardim do Éden os querubins com a espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. É a mesma coisa. Caim é colocado ao oriente, quer dizer, à distância, longe. Lembra-se da parábola do filho pródigo? Foi para um país muito distante, lembram-se disso? E lá esbanjou toda portanto, no fundo é a ideia da distância, do distanciamento, mas que é um distanciamento do homem em relação a Deus, mas não é um distanciamento de Deus em relação ao homem. Portanto, aquilo que estamos aqui a ver
um texto que nos parece tão primário, não é? Tão simples, mas que tem sido um texto muito usado ao longo dos séculos. Este texto, como vocês veem, é como se fosse paradigmático, quer dizer, é um texto que serve de modelo de inspiração para refletir sempre este grande pecado este fratricídio, esta fraternidade frustrada, não alcançada. E é curioso que o primeiro homicídio que aparece na Bíblia é o homicídio de quem? De um irmão. Então quer dizer que, no fundo, todo o homicídio é um fratricídio. É um irmão, é de um Exatamente. Todo o homicídio, nem que seja de uma mãe em relação a um filho, ou de um pai em relação a um filho, ou de um primo, ou de um tio, ou de um desconhecido, todo o homicídio é um fratricídio. Esta história, assim, não vamos perder muito tempo nisso, mas esta história, como vocês estão a ver, deu aso a muitas leituras e releituras e interpretações ao longo da história. Foi comentada por muitos padres da Igreja, pelos primeiros autores espirituais. Nós, na oração eucarística 1, que rezamos na missa, aquela oração eucarística mais antiga, também falamos lá do como aceitastes os dons do justo Abel, vosso servo. Esta história foi muito explorada, mesmo por Martinho Lutero, o pai da Reforma Protestante. Na música há uma oratória de Scarlatti, do século XVIII, dedicada a este drama. Victor Hugo, o nosso José Saramago, Voltaire, Baudelaire, tantas pessoas que olharam para esta história. E mesmo o Novo Testamento refere-se também a esta história. Na Carta aos Hebreus, em São Mateus e São Lucas, há referência a esta figura. Mas quem mais tem trazido esta história atualmente para a atualidade? Quem é? Quem é que está constantemente a lembrar-nos esta frase: onde está o teu irmão? Quem me fez guarda do teu irmão? Quem é que tem falado? É o Papa Francisco. Papa Francisco. Quem é que se lembra quando foi a primeira vez que o Papa Francisco falou disto? Ninguém se lembra, mas eu vou-vos lembrar, cabeças de alhos sujos. A primeira visita que o Papa Francisco fez fora do Vaticano, em 2013, foi à ilha de Lampedusa. Lembra-se o que era essa ilha de Lampedusa? Era onde estavam os refugiados? Exatamente. Onde muitos refugiados naufragavam. E aí o Papa pôs este texto como meditação. E na sua homilia falou numa expressão que viria a ficar célebre, que é a globalização da... Quem sabe? A globalização da indiferença. Fraternidade. Não? Indiferença. Sim, ele propõe uma globalização da fraternidade, sim. Mas ele denuncia nessa célebre homilia que faz lá em Lampedusa, a 8 de julho de 2013, ele faz estas duas perguntas na homilia. Adão, onde estás? É Adão aqui como símbolo da nossa humanidade. E onde está o teu irmão? Que fizeste do teu irmão? E não é por acaso que a primeira mensagem para o Dia Mundial da Paz do Papa Francisco, ele foi eleito em 2013, a primeira mensagem é 2014 e o tema da mensagem é a fraternidade como caminho e fundamento para a paz.
E qual é o texto que o Papa cita nessa mensagem? É fácil de adivinhar. Gênesis É o 4. do quem? 4, 1, 16. Exatamente. E não é por acaso que nós temos hoje uma encíclica do Papa que tem o título Fratelli tutti. que significa Todos. Todos fraternos. todos Todos irmãos. Irmãos. Frater é a palavra latina, não é? Para irmão. E, portanto, Irmãos. todos irmãos e irmãs, não, aqui não é questão de... Então, temos aqui, e foi por isso que eu quis ir buscar este texto, porque este texto é como que a matriz deste projeto de fraternidade que Deus tem e que é logrado e que fracassou. E será Jesus Cristo que nos irá reconciliar para esta fraternidade. E então, no fundo, e aí nessa homilia já vamos ver, o Papa faz uma meditação muito bonita deste texto de Caim e Abel. E por isso agora gostava que nós passássemos ao segundo ponto. Hoje demoramos um bocadinho aqui nisto, leitura, porque temos todos muito que aprender, não é? E agora a meditação. Eu pus aí algumas perguntas para a meditação. Não quer dizer que não possamos fazer outras. A meditação, o que é? É eu agora olhar para o texto e relacioná-lo. Com o quê? Com o que há dentro de mim, com o que há à minha volta, com os meus sentimentos, com a minha família, com as histórias de vida que conheço, com a minha história de vida. Perguntar-me o que mais me impressiona neste texto. Como vejo a atualidade deste texto na minha vida? Como percebo em mim e à minha volta a difícil construção da fraternidade? A fraternidade é mais difícil de alcançar do que a liberdade e a igualdade? Toda a gente, quem estudou história, sabe quais são os 3 grandes princípios da Revolução Francesa, não é? Fraternidade, liberdade e igualdade. Mas a liberdade e a igualdade, nós podemos até ao nível das políticas sociais, das políticas legais, de alguma maneira podemos garantir, entre aspas, isso. Não é que... Mas o item que não é elegível, que não é aplicável do ponto de vista meramente político, é o da fraternidade. Porque tornar-se irmão não é uma coisa que a gente consiga impor por alguma lei, por alguma política. Só através da graça de Deus. Por isso é que nós há 15 dias remontávamos a quem? Para sermos irmãos, remontamos ao mesmo Pai. Ao mesmo Pai. Como me sinto responsável e cuidador dos irmãos? Sou dominado pelos pecados da inveja, da cobiça, da indiferença? Eu ia sugerir que ficássemos um bocadinho em silêncio com estas perguntas. Estas perguntas não pretendem, não é as perguntas para responder como quem responde num exame. São perguntas para dialogarmos com a palavra. Para deixarmos a palavra de Deus circular dentro de nós. Mas cada um, sobretudo, volte para o texto e tente
ver o que é que descobriu, com o que é que o identifica, com o que é que o relaciona, o que é que isto tem a ver comigo, com a minha família, com o mundo de hoje. Pensemos nisto. Nós podíamos fazer uma pequenina partilha desta palavra que descobrimos. Eu próprio confesso que nunca me tinha detido neste episódio assim com profundidade. Na teologia e na Bíblia, quando estudamos Sagrada Escritura, gastamos horas com o capítulo 3º. De facto, é a chave de explicação de tudo o resto. Mas este texto nunca o tinha refletido. E também ele aparece-nos, não aparece nas leituras dominicais, nem nas festas, aparece-nos na segunda-feira da 6ª semana do tempo comum, nos anos ímpares. Na segunda-feira da 6ª semana. Como eu não celebro habitualmente à segunda, a não ser nos últimos tempos, acontece que este texto, de facto, não tem merecido da minha parte, ou nunca mereceu da minha parte, grande atenção. E por isso também foi meu propósito, olhar para este texto com mais atenção. E trouxe muitas surpresas. Muitas surpresas, à medida que o fui lendo, estudando, meditando. Agora, neste momento, não interessa interpretar, explicar, dar aulas de Bíblia uns aos outros. Agora interessa dizer assim, com o que é que eu relacionei este texto? O que é que me chamou mais a atenção? O que é que me impressionou mais?
nesta linha de meditação. E podíamos abrir a partilha, podem partilhar à vontade, façam sinal, eu não tirei o som a ninguém, penso eu, e portanto podem intervir. Maria José. Eu acho que podemos todos refletir um bocadinho e muito seriamente neste texto, porque se calhar toda a humanidade tem um pouco do Caim dentro de si. E é muito fácil termos um pouco de Caim quando nos irritamos com o nosso irmão. Eu aqui, quando digo o nosso irmão, não digo o de sangue, digo o tal irmão fraterno. E nós, se fizermos um exame de consciência, toda a humanidade, cada um de nós, é um Caim na Terra, porque nos irritamos, porque nos iramos contra o próximo e porque deixamos às vezes alimentar esse sentimento, essa emoção negativa dentro de nós. Outra coisa também que este texto me levou a meditar foi que, se nós não deixarmos mesmo esses sentimentos negativos, como a ira, etc., se não lhe dermos espaço dentro do nosso ser, Jesus ajuda-nos através da sua graça, ou Deus ajuda-nos através da graça, porque tudo é graça, e nós podemos fugir desse pecado, dessa tentação má, de nos indignarmos contra o nosso irmão. A realidade deste texto fez-me pensar que eu algumas vezes sou Caim. E é essa a verdade. E se não for a misericórdia de Deus, eu nunca alcançarei o seu perdão. Daí o Pai ser infinitamente misericordioso, mas eu ter que deixar e ter que conduzir e afastar o mal e esses sentimentos de pecado dentro do meu ser. E lembrar-me que Deus é Pai, e se Deus é Pai, eu tenho que ser para com toda a humanidade e ver neles o tal amor fraterno. Maria José, eu aproveitava para, à medida que destacou isso, essa irritação, que aparece aí que ele ficou irritado, eu gosto muito de, sempre tenho ensinado a ler a Bíblia assim. Na Bíblia as palavras são como as cerejas, elas colam-se umas às outras. Eu há pouco, foi a primeira vez, eu andei a estudar este texto há 8 dias para cá. E hoje, quando estava a ler, quando falava da oferta, eu lembrei-me do Sermão da Montanha, a tal frase, e tu, quando fores ao altar e aí levar, e souberes que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. E agora, quando a Maria José falou no irritar, lembrei-me do Sermão da Montanha, onde Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, digo-vos. Quem é que sabe o resto da frase? Aquele que se... É o mesmo verbo. Aquele que se irritar ou que se irar contra o seu irmão já é réu de morte. De morte. Isto é, talvez Jesus, a gente, por umas palavras vai às outras, talvez Jesus, quando disse isto, já tenha presente esta irritação de Caim. Esta irritação que nos faz matar o outro. Mesmo que não seja um matar do ponto de vista biológico. O matar... Mas matar com palavras, matar com atitudes, matar com indiferença. Maria José, vamos dar a vez a outros agora. Outra partilha que queiram fazer. Ó Sr. Padre, é Paula. Sim. Tem aqui uma pequena frase
É no versículo 14, em que o Caim diz: expulsa as mãos desta terra. Mas a seguir, ele diz: sou obrigado a ocultar-me longe da tua face. Mas Deus não lhe diz que ele tem que fazer isto. Portanto, é a nossa vergonha do pecado é que nos faz esconder. E é, para mim, trazendo para a atualidade, muitas vezes nós temos esta vergonha e sentimos-la tanto que também temos vergonha, por exemplo, de proceder ao sacramento da reconciliação. Ana Paula, é verdade, a mesma coisa se passa entre um filho e um pai e uma mãe, que faz uma asneira e tem vergonha. Ele sabe que o pai e a mãe lhe perdoarão, podem eventualmente, mas ele apercebe-se disso. E essa vergonha, agora, é também, digamos assim, este distanciamento diz uma coisa muito simples. Todos vocês aprenderam antigamente na catequese, estão aqui muitos mais velhos do que eu. Uma coisa que nós aprendíamos na catequese. O pecado afasta-nos de Deus. É verdade ou não é? Sim. Pois é. Só que isto não é bem verdade. Porque o pecado é assim. É verdade que o pecado nos afasta de Deus, mas não é verdade que o pecado afaste Deus de nós. De nós. E quando nós dizemos a uma criança da catequese que o pecado afasta de Deus, temos também que dizer que o pecado não afasta Deus de nós. Pelo contrário. A compaixão de Deus acresce, move-se. Vimos isso há 15 dias no Oseias. Portanto, é sempre nós próprios, nem como o Papa Francisco diz, Deus não se cansa de perdoar, nós é que nos cansamos de pedir perdão e temos vergonha. Portanto, esta vergonha que tu dizes é a mesma vergonha de Adão e Eva que se cobrem, não é? De folhas de figueira. É esta nudez, porque no fundo põe a nu a nossa miséria, que nós queremos dissimular, queremos de alguma maneira disfarçar, e que a dada altura, como diz o povo, cai a máscara, não é? E nós ficamos desnudados, despidos diante de Deus. Essa é também uma dimensão importante, que uma das surpresas deste texto é essa, é que a misericórdia triunfa. É curioso, vamos à cultura bíblica, a minha tendência é sempre dar-vos um bocadinho de cultura bíblica. Quando há o pecado original, também não termina na desgraça. Se nós no dia da Imaculada Conceição lemos o texto e diz, e depois diz à serpente, e da sua descendência será aquela que te esmagará, e nós estudamos que isso era o proto-evangelho, era o primeiro evangelho, era o primeiro anúncio da salvação. E aqui é bonito que, mais uma vez, onde o homem falha, onde a humanidade falha, Deus mantém sempre a sua misericórdia. Estamos num texto, digamos, que nas suas origens é um texto antigo, até do ponto de vista da literatura de Israel. Não é um texto assim tão recente, e portanto, mas que já nos veicula aqui um amor que é mais forte do que o nosso pecado. Por isso é que termina o texto como termina, não é? É exatamente para dar resposta a isto tudo que tu acabou de dizer. Não como castigo, mas sim como uma segunda oportunidade, não é? Esta dimensão, nós percebermos percebermos isto, percebermos nós próprios para nós mesmos. Exato. Eu só queria fazer uma pequena reflexão, se permitir. Aqui podemos dizer que entre o ponto 4 e o ponto 5, isto fez-me lembrar um pequeno cartoon que existe hoje em dia nas redes sociais, muito simples, em que se vê realmente, para além de cada um hoje em dia irá passar o Natal um pouco diferente,
mas há uma coisa ninguém se esquece, que é o comprar das prendas. Mas toda a gente se esquece de uma coisa, que é perdoar o irmão, não é? E realmente a compra, o material, aquilo que normalmente é fácil de entregar, mas a palavra, como disse há pouco, do mais difícil, que é perdoar o irmão, se calhar é o que falta para realmente podermos viver, não é? Como esteve a dizer há pouco, não afastarmos, mas sim aproximarmos. Eu gostava de partilhar aqui dois comentários. Um em relação àquela do pecado nos afastar. Uma frase que eu ouvi numa reportagem sobre uma comunidade religiosa nos Estados Unidos, e a madre responsável pela congregação falava sobre isso, sobre as pessoas sentirem que o pecado as afasta, e ela disse uma frase que eu achei muito engraçada, que é: a igreja é o hospital dos pecadores e não é o museu dos virtuosos. Achei que apanhava muito bem a ideia do que a igreja pretende ser. E acho que há um outro ponto de reflexão que esta leitura me inspirou. Falamos até agora muito sobre o perdoar o irmão, mas também há ali alguns apontamentos que desde o início um irmão era tratado de forma diferente do outro, e às vezes não justificando, mas servindo como uma explicação, há tratamentos diferentes que geram violência, porque nem toda a gente às vezes consegue lidar, ou ninguém gosta de ser discriminado, e há pessoas que reagem de formas diferentes. E às vezes, se calhar, vale a pena avaliar a forma como tratamos os outros, e aqui tocamos o tema da discriminação, se de alguma forma estamos a criar sentimentos que depois podem levar a esta revolta. Padre Gonçalo, está em mute. Frase mais ouvida dos últimos tempos. Estou, Margarida? Sim. Eu confesso que a maior surpresa do texto, para mim, foi essa precisamente que tu acabaste de reforçar, que é, já na história dos irmãos de José, toda a gente conhece essa história de José vendido pelos irmãos, não é? Do ciúme entre José, o pai teve alguma culpa no sentido de ter um tratamento afetuoso que despertou o ciúme dos irmãos. Isto quer dizer que não pode haver uma boa fraternidade sem uma boa paternidade, maternidade. Isto é, também quem nos faz irmãos é o pai e a mãe. Isto literalmente e realmente. Isto é, o pai e a mãe não quer dizer que não haja irmãos que por outras razões e por outros motivos não criem situações de ódio ou até mesmo de homicídio, independentemente da qualidade do pai e da mãe, mas que introduz aqui uma questão importante, E eu às vezes na confissão ouço muitas vezes narrativas de desentendimentos entre os filhos, zangaram-se, não vão ver o pai, não vão ver a mãe, não aparece, o irmão não vai quando está lá outro irmão, e não raro, não é que seja muitas vezes premeditado, mas às vezes há falta de sabedoria dos pais, é verdade. Às vezes há pais que não medem o efeito do que disseram ou do que fizeram sobre um determinado filho que não estava à altura de perceber isso, não é? Por exemplo, eu posso aceitar facilmente que a minha mãe deu uma ajuda maior à minha irmã gêmea, que precisa muito mais do que eu. Eu não preciso. Mas se eu for um tipo muito agarrado, se calhar a minha mãe tem que usar de uma grande prudência para discriminar positivamente a minha irmã, que precisa mais, sem despertar em mim esse lado mau que eu tenho.
porque eu posso ter. Eu às vezes digo isso aos pais, cuidado, quer dizer, não basta você dizer que é um princípio de justiça, estamos de acordo. E se você conseguir convencer o António de que é justo ajudar mais o Manuel, porque o Manuel precisa e o António não precisa, ou precisa mais, muito mais, se eles entenderem isto é ótimo. Mas se essa discriminação vai introduzir entre os irmãos ciúme, rancor, então tem que encontrar uma forma de o fazer que não desperte o pior que também há. Portanto, toda esta questão aqui, eu ao ler este texto lembrei-me de muitas histórias de família, de irmãos que se sentem rejeitados, de crianças, que a gente vai ver quase sempre, mesmo nas pessoas mais violentas, quase todas as pessoas violentas têm na raiz uma história de rejeição. Pode até nem ser uma história real, pode ser uma construção que o próprio indivíduo faz de ser discriminado, de ser rejeitado. Não é? Mas essa interiorização conduziu a essa violência. Portanto, esse é um aspecto que estão aqui muitos que são pais e avós e que muitas vezes é preciso um pai e uma mãe que conhece bem os filhos, às vezes gerir esta sensibilidade diferente, de modo a não acicatar os ânimos, a não provocar este tipo de coisas. É preciso também sabedoria. É preciso. E de facto o texto mostra que na raiz está o pecado, digamos, de Eva, da mãe. Isto é, de uma mãe que de alguma maneira já os marcou de maneira diferente no seu nascimento. E talvez um fosse mais desejado, o outro não fosse desejado, talvez enfim, não interessa. São histórias que depois, por isso é que eu disse que estas histórias são histórias que se replicam, que se multiplicam. Esta é uma história matriz de muitas histórias. Padre Gonçalo falou agora da palavra justiça, quando disse justamente, eu posso conseguir perceber quando a minha mãe faz algo a um irmão meu, porque eu consigo perceber esse senso de justiça. Mas quando falou na apresentação dos 3 pontos, a igualdade, liberdade e fraternidade, e justamente disse que a fraternidade seria o mais difícil, eu até escrevi aqui no meu caderno, a fraternidade, ao meu ver, é o mais difícil porque nós erramos muito naquilo que nós consideramos justo ao outro. Eu não sou fraterno porque eu posso considerar que a vida tem que ser justa, que as leis têm que ser justas. Portanto, se ele não tem, eu tenho, é porque eu trabalho. Enfim, diversas coisas que a gente vai vendo hoje da justiça das pessoas. Então, eu não sou fraterno porque a vida tem que ser, a vida tem que dar, as leis é que tem que poder fornecer isso tudo. E depois do que falaram também da questão de um olhar especial do pai ou da mãe, eu fiquei aqui com essa frase quando o Senhor pergunta para Caim por que está zangado e de rosto abatido. Caim teve a possibilidade de abertamente dizer ao Senhor toda a sua mágoa, toda a sua zanga e todo o motivo do seu rosto abatido. Deus sabe ali o Senhor sabia que havia um motivo. Eu acho que faltou aqui justamente avaliar a sua situação, confiar já plenamente naquela abertura para dizer aquilo que sentia e trabalhar esse sentimento. Muitas vezes falta nas famílias esse diálogo, essa abertura. Um filho ou uma filha não ter a coragem de dizer ao pai o que é que sente, para que essas coisas possam se diluir de melhor maneira. Porque depois aqui o Senhor conseguiu antever até o comportamento de Caim, porque apresentou 2 caminhos, como apresenta sempre. Não é? O que você sente e há esses 2 caminhos, o do bem e o do mal. Refletindo um bocadinho no que estás a dizer e que acrescenta à nossa reflexão novos dados, é por isso que a palavra de Deus é tão rica, por isso mesmo, quando é partilhada, o outro vê coisas que nós não vemos.
e recebe da palavra luzes que eu sozinho não recebo. E essa foi uma das coisas que depois tu estás a falar, e penso também todos os que nos estão a ouvir, alguém fala e nós quase construímos logo na nossa cabeça imagens disso. Estamos a ver essa história a acontecer, num João, numa Maria, num Manel. E eu acho muito importante, há dias eu lia uma coisa que dizia mais ou menos isto: os únicos problemas que não têm solução são aqueles que tu ocultas. E realmente também aqui o que tu estás a chamar a atenção, a possibilidade de dizer isto, de poder exprimir as razões do seu desconforto, são muito importantes. Às vezes também os pais não se porem à defesa porque acharem que o filho está a ser injusto, mas darem a oportunidade. Eu conheci um pai que há uns meses atrás, há meio ano, o filho entrou num conflito com o pai, numa rejeição do pai, praticamente, num permanente hostilidade com o pai. E a dada altura ele falava muito comigo e eu disse: tu tens que dizer ao teu pai o que me estás a dizer a mim. E eu falei com o pai e disse: olha, o teu filho vai falar contigo e tu não precisas dizer nada. Não lhe vais dizer que ele tem razão, nem que ele não tem razão. Vais deixá-lo dizer o que ele sente, porque aí é o que ele sente, não, com fundamento, sem fundamento, não interessa, é o que ele sente. Portanto, deixa-o falar. E de facto foi isso que aconteceu. E estavam muitas coisas antigas, até foi buscar o pai, disse que não fazia ideia, depois contou-me pequenos castigos que ele recebeu ali pelos 10, 11, 12 anos, que ele tinha a memória deles e que não perdoou ao pai porque achou que os castigos foram muito desproporcionados ao erro dele, digamos assim. E havia ali um bloqueio, e estava num caminho muito abismal de separação, de ruptura entre o filho e o pai. E de facto foi o poder dizer ao pai: olha, tu foste muito violento, tu foste injusto, tu foste mau comigo, tu não me perdoaste como perdoaste à minha irmã, etc, etc. Tudo isso acho que também é outra lição que nós podemos tirar, é que a fraternidade não significa não haver conflitos, não significa que nós nunca tenhamos de falar alto, de nos zangarmos, mas temos de muitas vezes dar expressão a essas coisas que depois se acumulam dentro de nós, que se deitam à nossa porta, não é? E que depois vão connosco. A pessoa começa a cismar, a construir um novelo, e das quais precisam de se libertar para crescer como irmãos. E, portanto, este texto faz-nos perceber, quando nós dizemos que nós todos que estamos aqui nesta tela somos irmãos, nós queremos dizer que devemos ser irmãos como somos irmãos dos nossos irmãos. Mas não podemos esquecer que nem com esses irmãos é fácil ser irmão. Ontem vi ali o neto da Bem-vinda, o Tomé, veio à igreja e rapidamente me deu a notícia, eu não sei se posso revelar. Posso. Não foi em confissão, mas posso ouvir. Pode. Pronto, eu agora estava assim a pensar se devia dizer.
Ele estava a dizer que a mãe estava à espera de um bebê, a mãe gostaria à espera de um bebê. E ele a dizer que a mãe ia ficar assim, a exemplificar como é que a mãe ia ficar. Portanto, e a alegria dele pelo irmão que vem aí. Mas é uma alegria que os pais têm de preparar, não é? Porque nada impede que quando ele nascer, como contava aí há dias alguém, a primeira coisa que o filho faça é ir ocupar a cama do irmão, portanto, o berço do irmão. Portanto, esta construção da fraternidade é exigente. Não é um dado adquirido, não é por sermos do mesmo sangue que facilmente nos tornamos irmãos. Isto também é uma coisa muito importante. Às vezes até é mais fácil ser irmão de um companheiro de escola, de uma pessoa das nossas amizades, de um amigo de peito, de um colega de curso. Mas ser irmão do irmão, às vezes não é nada fácil. Não é nada fácil. Porque não é... Gonçalo, aqui o nosso texto não podemos dizer que realmente esta rivalidade começou realmente logo na criação, não é? Logo na concepção, porque ele começou logo no início entre o filho mais querido e o menos querido, não é? E é como estava a dizer, se calhar é mesmo no início que tudo começa, e realmente o ciúme, a rivalidade, o poder, o querer, o ter, e o ser mais forte, desde o nome até a profissão, não é? Se calhar até o elogio, forma o ciúme e forma realmente o saber criar no meio de que às vezes também é preciso ser uma arte, a arte e uma sabedoria, aliás, antes de mais. Saber criar os dois filhos de igual pai, que não é fácil e que muitos que estão aqui sabem que há sempre essa divergência entre irmãos, porque muitas das vezes acontece precisamente isso, porque é o mais querido, o mais perdoado, o menos perdoado e mais compreensível, e até mesmo na profissão que eu tenho, não é? E o elogio que é. E realmente aqui desde o início do texto que não vejo o ciúme de irmãos ser dentre eles, mas já sempre os pais que o passaram aos filhos. Por isso é que eu disse que eram os relatos das origens. E estas origens não têm um sentido temporal, porque nós sabemos que o ser humano evoluiu ao longo de milhares e milhões de anos de uma forma desigual pronto, não é, mas quer dizer que nesta humanidade que somos há tanto de fraterno como de fratricida, não é? E que nós precisamos sempre de aquilo que o texto diz, não é? Quando Deus diz, onde é que está? Se procederes bem, voltarás a erguer o rosto. Se procederes mal, o pecado deitar-se à tua porta, andará a espreitar. Cuidado, pois ele tem muita inclinação para ti. Isto é, esta inclinação faz parte da nossa natureza humana. O homem traz nele esta violência também. Nós não somos só imagem e semelhança de Deus, embora essa seja a nossa marca. Em nós também está aquilo que a doutrina da Igreja diz, o pecado original. Está aquela ferida da nossa humanidade que permanece aberta, não é? E que precisa de ser constantemente restaurada e curada por este Jesus Cristo que veio redimir esta nossa frágil humanidade. E por isso, queridos irmãos e irmãs, precisamos de rezar. Precisamos de rezar esta palavra. Também de alguma maneira, de pedir ao Senhor que nos ajude a ser irmãos. E eu convidava-vos a rezarmos juntos esta oração que o Papa Francisco coloca no final da Fratelli Tutti. É uma de duas orações.
Em contraste com esta fraternidade fracassada, permanece no coração humano este anseio de fraternidade. Nascemos para sermos irmãos, para nos tornarmos irmãos. E apesar dos nossos fracassos neste projeto, continuamos seduzidos por este sonho de fraternidade. Em jeito de contemplação, recordemos este salmo, o Salmo 133. Oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam unidos. É como óleo perfumado derramado sobre a cabeça e escorrer pela barba, a barba de Arão. É como o orvalho do Monte Hermon que escorre sobre as montanhas de Sião. É ali que o Senhor dá a sua bênção, a vida para sempre. E a última palavra e o último tempo da nossa oração é o que fazer, porque a palavra de Deus é para ser posta em prática, não é só para nos consolar e alegrar e esclarecer, é para viver. E 3 tópicos muito simples. Viver como irmãos, cuidar dos outros, serei eu guarda do meu irmão, e educar para a fraternidade. Eu vou deixar só o enunciado do Cardeal Martini sobre alguns tópicos para educar para a fraternidade. Depois vocês têm aí acessível o texto integral desta reflexão, o PowerPoint. Reconhecer Deus como Pai. Quem ama o Pai, ama os que o Pai ama. Eu julgo que foi com os meninos do 3º ano que eu desenvolvi estes tópicos assim, numa das missas em que eles vieram. Reconhecer que somos pouco fraternos, já pouco aconteceu. Vemos mais os defeitos que as virtudes, exigimos mais do que pedimos o perdão. Não fazer ao outro o que não gostaria que me fizessem a mim. Dispor-se a escutar o outro sem pressa do que tiver a dizer. Suportar o peso dos outros e os outros como peso para mim. Perdoar de todo o coração. Procurar juntos um bem comum. Às vezes a maneira de juntar as pessoas é pô-las a trabalhar para uma mesma coisa. Isto também as fraterniza. Crescem na fraternidade pessoas que, a gente vê isso nos grupos de catequese, nos trabalhos da paróquia, até numa empresa, noutra coisa. Na medida em que trabalhamos para um projeto comum, também crescemos como irmãos. Estão aqui muitas pistas. Não há no que vamos ouvir tanto falar de fraternidade. Nós temos aqui esta e outras sugestões. E pronto, como eu costumo dizer, estamos aqui quase há 2 horas. Sois muito pacientes. Agora é que a palavra de Deus vai fazer caminho dentro de vós. Quando fordes para a cama, se é que alguns já não estão na cama, mas isto é lá com eles. Podem estar, não tem mal nenhum. A palavra de Deus agora
é como uma conversa que nós temos com alguém, não é? Nós às vezes conversamos com uma pessoa e depois vimos para casa e começamos a descodificar a conversa, a ouvir melhor o que ouvimos. Isto é rezar. Agora, cada um de nós, alguns são casais entre si, outros são pais, outros estão sozinhos, mas têm vizinhos. O importante é deixar agora que isto fique a ruminar, fique aqui a lavrar dentro de nós. E se ficar isto, é melhor do que ficar o pecado que se senta ali à nossa porta, à espera do ataque, não é? Portanto, desejo que corra bem, que esta palavra nos torne mais fraternos. Em princípio, durante o Advento, não iremos fazer mais nenhum exercício. Para vocês isto pode parecer assim uma coisa simples, mas preparar uma coisa destas tem por trás um longo trabalho. É como aqueles trabalhos de um quarto de hora que tem horas. Mas a questão, entretanto, depois do Natal, eu gostava de manter a Lectio Divina algumas vezes. Não quero dizer que é de 15 a 15 dias, algumas vezes. E o meu propósito seria pegar em textos ligados a este tema, da paternidade, da fraternidade, da família. O lema do ano pastoral é todos família, todos irmãos, não é? Embora o do Advento seja todos irmãos, todos de casa, eu gostava de pegar em alguns textos bíblicos que nos ajudem um bocadinho a aprofundar a vida familiar em chave cristã, até porque a família como igreja doméstica está a emergir desta pandemia. Eu gostava de refletir alguns textos, não propriamente os textos dominicais, que já conhecemos e se calhar muitos de nós já ouvimos comentar e analisamos muitas vezes. Para mim também é um desafio, porque é não me deixar acomodar àquilo que já estudei, eu refleti, e pegar assim textos como estes. Está bem? Vocês aderem? Estamos Por mim sim, pode contar comigo. Está bem, claro que sim. Muito bem. Ficamos a aguardar a convocatória. Sim, e se for antecipada para nos organizarmos, ainda é melhor. Assim, Sim. algumas semanas, não alguns dias. É esse conceito de antecipação. Ora bem, estas do Advento foram avisadas com antecedência. Sim, esta está de parabéns, mas no futuro é continuar a fazer bem. Agora, entretanto, vou ver ou por Zoom ou presencialmente ou até simultaneamente continuaremos, está bem? Sim. Um beijinho. Eu gosto mais assim, é mais sossegado. E especialmente no inverno, que é muito frio. Também, Margarida. Estou aqui com o aquecedor nos pés, estou mais sossegado. Eu também. Só vos queria revelar um segredo. Ficava aqui mais 2 horas. Não. Atenção que está sendo gravada, não sei se os segredos podem ser revelados. Como está a ser gravado, é assim, que vocês agora estão com uma cara de irmão muito mais reluzente do que há 2 horas, está bem? Acho que também ao longo deste tempo nos tornamos ainda mais irmãos. Uma boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Obrigada, uma boa semana. Obrigada.